Muito boa noite, senhoras e senhores. E aí, pessoal, vocês estão me escutando bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre modelagem de produtos em 3D, tá? Essa aula aqui é uma aula prática onde a gente aprende a desenvolver, a criar, a dar vida aos nossos produtos. Uma vez que a gente possui a habilidade de criar produtos e salvar esses mesmos modelos como STL, a gente consegue mandar para um software de fatiamento como o Ultimaker Cura, que é o que a gente utiliza aqui para otimizar nossas peças e com isso adaptar o perfil de acordo com o mercado que a gente está, tá, atendendo. É muito importante que a gente entenda que a quantidade de material que a gente coloca dentro da peça, assim como a velocidade que ela demora para ser fabricada, é exclusivamente a nossa missão, tá? Quando a gente está otimizando um produto e passando por essa experiência aqui na prática, fica mais fácil assim para você adaptar de acordo com a sua realidade, beleza? Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar bem aí? Todos vocês estão conseguindo me escutar? Muito boa noite, Alves. Muito boa noite, Tico. Muito boa noite, Fred, Gabriel. Eu vou colocar vocês aqui comigo, beleza, pessoal? Para a gente conseguir participar todo mundo junto. E hoje vai ser uma aula direta ao ponto, beleza? Onde a gente vai passar aqui pelos principais conceitos de criação em 3D, tá? Eu vou passar certinho os temas aqui para vocês, para a gente ficar por dentro. Tá? É muito importante que você participe dessa aula, tá? Como é que você pode participar dessa aula? Deixando o seu like para fortalecer, beleza? E também se inscrevendo no canal caso você não for inscrito, beleza? Se você não for inscrito e se inscrevendo no canal, você durante a semana recebe esse tipo de conteúdo aqui no seu aplicativo, beleza? Isso é muito bom porque daí você consegue otimizar e também escolher com mais rapidez ali o que você quer aprender, dependendo de como que você utiliza esse aplicativo, ok? Então, galera, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai passar aqui também por algumas etapas, tá? De atualização que tivemos essa semana, tá? Entre os programas aqui Ultimaker Cura e o Fusion 360 e a gente vai trazer aqui para que vocês fiquem atualizados, beleza? Para isso eu criei exatamente esse modelo aqui, ó, porque daí vai ficar mais fácil para a gente pesquisar, beleza? Então, como essa aula aqui ela é uma aula interativa, você pode participar dela, tá? Mandando aqui no chat. E qualquer dúvida que você tenha aí, pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo aí para somar com você, beleza? Se a gente, obviamente, passar aqui pela sua mensagem. Lembrando que é impossível a gente passar todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo de 7 anos na área 3D para vocês aqui em uma aula como essa, principalmente essas aulas que a gente traz conceitos e dúvidas específicas para que todo mundo consiga ficar no mesmo nível, tá? Então, já que vocês estão conseguindo entender aí, né? Estão conseguindo escutar? Tá, beleza. Som ok. Fechou. Então, o que que acontece? A gente está passando aqui, a gente vai passar aqui pelas atualizações que tiveram essa semana, tá? E participando do chat, mandando aqui sua dúvida, vai ficar bem mais simples aí para você evoluir com a gente, beleza? O intuito dessas aulas aqui é te mostrar de maneira simplificada como que a tecnologia 3D funciona e entendendo com mais clareza você consegue assim, tá, atender mais oportunidades e com isso aí agarrar as melhores oportunidades do mercado. Lembrando que existem vários nichos que a gente pode atender com impressão 3D e dominar o processo de criação e também de produção desses produtos vai te fazer enxergar a solução antes mesmo de fabricá-la, tá? É muito importante que você saiba que com o computador, com a sua mente, com as suas ações, você já consegue começar aí ter, obrigado, ter seus resultados. Fechou? Isso que participar do chat aí vai ser importante porque assim você não sai daqui da mesma forma, tá? Tamo junto, Gabriel. Boa noite. Fred, tamo junto. Beleza. Então, galera, o que que acontece? Hoje, tá? Hoje a gente vai passar aqui, ó, por essas 5 etapas aqui, beleza? Do ambiente de criação. A gente vai falar sobre o preenchimento, que nada mais é do que a quantidade de material que vai dentro da peça quando a gente otimiza ali num software de fatiamento, como
o Ultimaker Cura, tá? Que é o que a gente vai utilizar aqui. A gente vai passar aqui pelo ambiente de preenchimento, que nada mais é do que o material que vai dentro dessa peça, beleza? Passaremos aqui também, tá? Pela criação de componente externo e interno. A gente recebeu essa semana dúvidas sobre esse processo e entender que quando você cria um modelo 3D para ser fabricado na impressora 3D, já com o processo feito aqui no CAD, né, na otimização, a gente consegue até mesmo ajustar com o distanciamento correto ali, que no caso a gente utiliza entre 0,3 até 0,5, para essa rosca ela ter um encaixe perfeito. Então, se você já tentou fazer esse processo e não deu certo, pode ter certeza que com essa aula aqui você vai conseguir fazer também, beleza? Outra situação que a gente vai passar, pessoal, é sobre a criação desse encosto com o freeform, tá? Eu tô com um modelo aberto aqui, ó, e eu vou abrir para vocês, para a gente conseguir analisar aqui e vocês já irem pensando, né, como é que vocês fariam esse perfil aqui, ó. Então a gente tem esse modelo onde a gente vai fazer, onde o intuito aqui, tá, é modelar esse perfil do zero, tá? Ele não é um modelo complexo, ele não tem nada demais, porém a gente consegue fazer esse perfil aqui de forma otimizada usando o Freeform, tá? E usando também dentro do próprio ambiente de criação a ferramenta padrão circular, que ela faz ali a revolução de um perfil que já foi feito, tá? Utilizando uma base como referência, que no caso ele vai ser uma linha de construção, e depois a gente consegue ter com otimização e de forma mais rápida esse perfil, tá? Então a gente vai passar por esse modelo aqui também hoje. Vamos falar sobre varredura dentro de superfície. Então dentro do Fusion 360 eu tenho um ambiente aqui, ó, onde eu consigo trabalhar com malhas especificamente planos, tá? Onde a gente não tem uma espessura e com isso a gente tem uma liberdade maior até mesmo para fazer detalhes mais complexos. Eu peguei aqui uma demanda essa semana e eu vou mostrar para vocês aqui o que normalmente o pessoal não mostra, né, que é justamente os produtos sendo aplicados na prática. E exatamente nesse perfil a gente precisou, por exemplo, fazer esse detalhamento aqui, ó, de rebaixo, tá? Se eu voltar aqui, por exemplo, ó, no meu perfil criado, ó, a gente vai conseguir perceber que eu tenho somente um dos lados, olha só, que eu tenho somente um dos lados e esse lado aqui, ó, ele foi feito justamente com essas ferramentas de Combine, tá vendo? Então, se eu voltar aqui, ó, todo o processo de criação, ó, por exemplo, aqui eu tenho dois corpos, ó, onde dois deles, tá, foram criados exatamente com o Freeform. Para vocês que já conhecem, a gente consegue criar uma linha e depois uma extrusão, né, criando assim um plano livre para conseguir trabalhar. E com isso, juntando as ferramentas de otimização aqui que a gente tem, justamente na retirada de material, a gente consegue juntar com perfis mais complexos e assim ter o modelo final que a gente precisa. Então, não necessariamente você vai fazer um perfil de acordo com o que você pensar primeiro. Existem várias formas dentro do ambiente de criação que você consegue iniciar um perfil e é justamente por isso que essas aulas aqui acontecem dessa forma aqui, para que a gente consiga evoluir junto e através dos problemas que a gente já identifica antes de começar o perfil, é que a gente aprende, beleza? E o mais massa de tudo é que quanto mais a gente aprende, menos a gente depende, mais resultado a gente tem. Fechou? Então, galera, o que a gente vai ver aqui além disso também hoje? A gente vai passar também pela otimização de um arquivo STL, a gente vai passar pela otimização de um arquivo STL que a gente fez em aulas anteriores, tá? Então, o que acontece? Tanto nessas aulas ao vivo aqui, quanto também dentro do nosso treinamento, a gente trabalha com produtos totalmente personalizados e exclusivos para impressão 3D. Então, os arquivos que você encontrar aqui, que você tiver acesso como aluno e também aqui nas aulas ao vivo, eles são arquivos que não existem, beleza? Isso é muito importante que você saiba, porque normalmente a gente acha que é só comprar impressora 3D, colocar na nossa bancada e partiu ganhar dinheiro, mas não é bem assim, tá? É muito importante que você identifique o mercado, identifique o produto, otimize ele, valide antes mesmo de começar produções maiores, tá? E como a gente passa aqui por todos esses ambientes, fica impossível tomar decisão errada aí no mercado, principalmente com maquinário e também conhecimento que no final das contas a gente percebe que não agrega em nada e só enche a nossa cabeça, tá? Assim como o programa de modelagem, o software de otimização também é um programa onde a gente possui ali dentro, onde a gente tem acesso ali dentro
a ferramentas codificadas para ficar mais simples do nosso entendimento, né, para a gente conseguir modificar. Então, por exemplo, se eu tenho um arquivo ou um produto que já foi validado e eu consigo ter assim, né, além do modelo criado em 3D, também o modelo editado, tá, modificado aqui dentro do software de otimização, que no caso a gente utiliza o Ultimaker Cura, a gente consegue variar configurações, né, como altura de camada, como velocidade, como preenchimento, para que essa peça ela fique com as características funcionais, mas gaste menos tempo e menos material. É aí que a maioria da galera que depende somente de arquivo pronto peca, tá? Porque a personalização ela é um dos principais fatores que faz com que você tenha mais lucro em seus produtos fabricados. Fechou? Então, por que não utilizar um dos principais benefícios que a impressão 3D nos entrega? Não é? Então, então fica até complicado, por exemplo, a gente imprimir um produto se a gente não dominar isso, beleza? Por isso que se você tiver alguma dúvida aí, pode deixar no chat que a gente vai respondendo, tá? Se você não deixou seu like, deixa o seu like para fortalecer, viu? Tamo junto aí, bora pra cima. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os comentários aqui, ó, pra gente participar junto, tá? Boa noite, Mauro, boa noite, João. Vou fechar esse programa aqui. Hoje de manhã eu tava fazendo algumas gravações, né? E como eu subi alguns anúncios aqui também, mais cedo, pode ser que aqui no software de criação esteja um pouquinho diferente, tá? Porque ele sofreu algumas adaptações, principalmente se você vem aqui em montagem, ó, você vai ter uma ferramenta chamada duplicar conjuntas. Isso aqui não existia até ontem, tá? Então, eu já vou passar para vocês essa última atualização aqui para que vocês já utilizem aí quando precisar. O que que ele faz? Esse duplicar conjuntas aqui. Ele pega uma junta que já foi feita dentro do seu programa em 3D, tá? Seleciona essa junta de forma separada e com isso a gente consegue criar a junta junto com o perfil de acordo com a seleção de um ponto. Então, se a gente fez, por exemplo, uma restrição linear, que nada mais é do que uma restrição reta, né? Selecionando um eixo ali, a gente consegue replicar essa mesma restrição com o componente para vários outros locais do nosso projeto. Isso é muito bom, tá? Então, eu vou colocar vocês aqui, ó, para a gente participar. Beleza? Boa noite, João. Professor, qual a principal diferença entre a aba sólido e a aba superfície? Pois tem ferramentas muito parecidas. O que que acontece? Quando a gente abre aqui o Fusion 360, ele disponibiliza para a gente as principais ferramentas para uso, tá? Então, dependendo aqui do ambiente em que você se encontra, você vai encontrar as ferramentas de criação de esboço, as ferramentas de sólido, né? Que é justamente a criação de um perfil em 3D a partir de um modelo 2D fechado. E aqui, ó, na aba superfície, a gente tem algumas ferramentas que, apesar de parecerem, né, no seu ícone, elas funcionam um pouquinho diferente. O que que seria isso? Se eu venho aqui, ó, e clico em criar sketch, seleciono um plano e subo uma linha em 2D, olha só, mano, eu vou conseguir, através disso, criar um esboço como qualquer outro, né? Então, todo programa paramétrico, ele nos dá essa possibilidade, né, de criar um perfil através de um modelo já pronto. Então, todas as vezes que eu faço aqui, ó, qualquer criação de um só lado, eu consigo, através disso, colocar as restrições e, finalizando esse sketch aqui no canto superior direito, ó, eu consigo vir aqui em revolução, selecionar todo o perfil fechado e selecionar aqui, ó, exatamente um eixo de rotação. Ele me dá exatamente o perfil interno que eu criei no início de tudo. Então, se ao invés da gente utilizar aqui, ó, a revolução, eu utilizar a revolução só que dentro da ferramenta superfície, olha só o que que eu vou ter. Eu consigo selecionar toda ela, né? Então eu posso até mesmo desfazer seleções se eu quiser. Então eu posso clicar com Ctrl, né? Ó, selecionar aqui o modelo, selecionar o eixo, fechou? Ó, selecionar o eixo e fazer assim uma revolução. Só para a gente compreender de forma mais simples aqui, ó, eu vou voltar aqui
na edição de sketch, vou colocar essa linha de centro como uma linha de construção, né? E a partir do revolução, ó, eu vou selecionar essa aba aqui e vou selecionar aqui o centro. Dando um Enter, o que que eu vou ter? Eu vou ter exatamente um perfil em 3D. Só que dentro dessa peça, apesar de parecer uma peça totalmente fechada, ela tá uma peça, nesse caso aqui, aberta. Por quê? O que que significa isso? Quando eu seleciono aqui, ó, o esboço 2D, ao invés dele fazer o perfil todo preenchido, né, como se a gente colocasse um preenchimento dentro da peça com 100%, nesse caso aqui, o que que ele faz? Eu vou deixar somente a seleção dessa parte de fora aqui, ó. E vou selecionar o eixo. Por quê? Dando Enter, a gente vai conseguir perceber que dentro dessa peça não existe absolutamente nada, né? Então, se eu clicar aqui, ó, em inserir e vir aqui, ó, nessa ferramenta analisar, ó, nessa ferramenta aqui, ó, analisar corte, a gente consegue selecionar um plano e a partir da seleção desse plano a gente consegue trabalhar com dentro dela. Para que serve essa ferramenta aqui como assim, ó, principal uso mesmo? Quando a gente está trabalhando com um perfil como esse daqui, se eu, por exemplo, crio qualquer detalhe que seja, vamos supor que eu crio um detalhe aqui, ó, nessa posição, tá? Junto aqui com a minha ferramenta, ó, junto aqui com a minha ferramenta livre, tá? Em 2D. Se eu venho aqui, ó, e crio com extrusão, selecionando essa linha que foi criada e faço um corpo em cima dela, olha o que que a gente pode fazer. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, dentro da ferramenta modificação e clicar nessa ferramenta aqui, ó, dividir corpos. Por quê? Se eu clico num corpo principal e seleciono esse plano aqui, esse mesmo plano, mesmo que ele tenha feito daquele primeiro jeito ou desse jeito aqui, ele vai cortar, ele vai me possibilitar cortar um modelo principal que eu tenho. Então, se eu clico em OK e venho aqui, ó, no ambiente de criação, que é onde exatamente foi criado esse perfil, a gente percebe que foi feita uma divisão dentro desse elemento, onde, se eu entrar dentro dele, os corpos vão estar separados ali, exatamente do mesmo jeito que a gente pensou em fazer, beleza? Então, o que que acontece? Quando você precisar criar elementos onde você não precisa de um peso muito grande, onde você não quer utilizar um peso muito grande de projeto, ou uma renderização, ou até um conceito, você consegue utilizar essa aba aqui disponível para criação de plano, tá? E da mesma forma funciona quando você quer juntar isso tudo e fazer um elemento separado. Por quê? Eu posso muito bem selecionar esse perfil aqui, galera, olha só. Se eu clicar aqui, ó, em analisar, e eu vier aqui, ó, por exemplo, vamos fazer um círculo aqui, ó. Maior que ele, tá vendo? Então, ó, vamos supor que eu quero fazer um círculo maior que ele. Venho dentro de superfície, extrusão, faço aqui uma simetria, correto? E faço aqui o perfil. Esse modelo, como ele está de forma separada, a gente consegue alterar a posição dele. Então, se eu vier aqui, ó, exatamente nessa aba aqui, ó, vamos colocar aqui uns 100%, ó, e jogo ele para dentro, olha só o que que eu consigo fazer aqui. Eu consigo, por exemplo, vir aqui em recortar, tá? Selecionar essa aba principal dele, ó, eu estou selecionando aqui essa aba principal, e a segunda seleção vai fazer o quê? Vai fazer um corte. Então eu consigo, por exemplo, tirar esse elemento aqui e ter exatamente esse perfil que eu não teria, tá? Que eu não conseguiria fazer de outra forma. Então, por exemplo, nesse momento a gente pode vir aqui, fechar esse perfil, por quê? A partir do momento em que eu tenho dois elementos, né, que somados ali criam um perfil fechado, eu posso vir aqui, ó, dentro de criar, preencher limites, selecionar os dois modelos e com essa segunda seleção aqui, ó, dando um OK, a gente cria um novo perfil exatamente com a criação feita com um plano livre, que no caso aqui é superfície, tá? Por isso dá diferença. Apesar de parecer, a gente trabalha com elas de forma diferente, tá? Eu acho que deu para compreender aí, né, mano? Muito boa noite, Constantino, Fábio. Show, vamos lá então, galera. Então, partindo aqui para a nossa próxima dúvida, tá?
Vocês conseguiram compreender isso aqui? Só para eu entender, vocês já sabiam isso aqui? Já dominavam isso aqui? Ou isso aqui foi uma soma para vocês? Fala aí para mim. Porque o nosso próximo tema aqui que a gente vai tratar, galera, é justamente o preenchimento, tá? A galera me perguntou aí qual que é a configuração que a gente utiliza para peças mecânicas, beleza? E eu vou passar de acordo com o que eu acredito aqui que vai ser o melhor para vocês, beleza? A gente vai levar em consideração aqui o bico de 0,4 e por isso a gente não vai levar outras otimizações que fariam com que a gente ganhasse até mais tempo, tá? Por quê? Porque o objetivo aqui é otimizar o produto com o bico de 0,4, que hoje é o bico que entrega mais detalhes aí pra gente, tá? Principalmente a gente que quer criar um modelo talvez personalizado e junto ali, né, fazendo montagem através das separações desses arquivos em 3D. O que que acontece? Quando eu tenho um modelo em CAD, em STL ou 3MF, eu posso jogar para dentro do software Ultimaker Cura, tá? Aqui o objetivo nessa aula não vai ser mostrar do zero a baixar o programa, eu tenho vídeos aqui no meu canal que ensina esse processo, é tranquilo, você pode vir aqui ó, simplesmente na aba do próprio Ultimaker Cura, ó, pesquisando aqui no YouTube, primeiro link aqui, ó, você já vai ter acesso ao download dele, beleza? Então você pode clicar aqui, você vai baixar um arquivo executável e executando esse arquivo aí você pode criar sua conta e entrar dentro dele para você conseguir usar. É gratuito e é simples de usar, beleza? A última atualização do Ultimaker Cura trouxe, tá, algumas características que não existiam antes. Uma delas que a gente achou muito legal aqui foi exatamente, galera, a adaptação do suporte tipo árvore. Ele sofreu algumas adaptações ali, então agora ele está mais seguro. Por quê? Porque a gente consegue controlar a base, a gente consegue controlar o topo dela, tá? Assim como eu já havia ensinado para vocês, para quem já está aqui há mais tempo, já sabe disso, a densidade, que é aquela densidade antes da gente chegar na peça ali de fato, ela também foi melhorada, tá? Então com ajuste ali de mais ou menos 0,25 milímetros, usando uma altura de camada de 0,2, entre o Z, tá? Entre o topo do suporte ali e a base e a primeira camada da sua peça, se ela tiver essa distância aí, já vai dar super bem, principalmente se você tiver configurado a temperatura correta, tá? Então depois a gente pode entrar mais a fundo no que foi inserido aqui, ó. Existem várias alterações, vocês podem até acessar aí, ó, ângulo de suporte. Eu vou até deixar o link aqui, caso vocês queiram acessar depois, beleza? Fica disponível aí no chat. Então a gente tem a possibilidade agora de alterar o diâmetro do tronco, o diâmetro do ramo, tá? Que é justamente detalhes do perfil que a gente encontra aqui quando a gente cria de forma automática esse suporte, beleza? É muito importante que a gente, no mínimo, saiba que ela existe, principalmente se a gente quiser adaptar algum perfil ali que seja maior do que o necessário ou até menor, tá? Lembrando que, como o programa ele disponibiliza já todas as ferramentas ali, saber usar da melhor forma possível, de acordo com o que você precisa aí, é muito bom, beleza? Você ganha muito tempo aí no processo de otimização. Alterações que foram interessantes também foi justamente a parte do Brim aqui, né? Normalmente quando a gente vem aqui, ó, na aba de configuração e clica, né, em aderência de mesa, a gente consegue alterar essa aderência de mesa que nos ajuda justamente ali em um perfil inicial na primeira camada para ajudar na fixação da mesa para ela não empenar, né? Então a gente consegue colocar aqui a atividade Brim junto com uma contagem. E o que que acontece? Quando a gente fatia esse modelo e eu venho aqui, ó, no ambiente de pré-visualização, a gente consegue perceber que a primeira camada lá, ela foi feita com várias linhas ao redor. E o que que essa ferramenta e o que que muda nessa ferramenta agora, né? Antes de chegar aqui, ó, na primeira, exatamente aqui, ó, nessa primeira linha que faz o encosto do perfil, olha só, o encosto do perfil externo junto com esse brim, ele faz o quê? Ele vai ficar com uma densidade, com um fluxo menor. Isso vai facilitar, por exemplo, na retirada. Caiu, galera, mas estamos de volta já.
E aí, pessoal, vocês estão conseguindo me escutar bem? Se tiver, a gente já continua. Então, fechou. Vamos lá. Então, o que que acontece? Então, o que que acontece? Essa última atualização, então, fez isso, tá? Agora vai ficar mais simples retirar o Brim, tá? Que nada mais é do que essa aderência de mesa aqui que nos ajuda aí quando o assunto é manter, né, a peça encostada na mesa, tá? Outras atualizações que eles fizeram também foi em relação à biblioteca de perfis que eles possuem, né? Então, a Ultimaker Cura, assim como várias empresas, elas disponibilizam maquinários, disponibilizam materiais de qualidade e é uma empresa aí super renomada no mercado, beleza? Então é confiável, você consegue baixar tranquilamente. Outra coisa que atualizou aqui também foi o Fusion 360. E sessenta. E eu acredito que a mudança mais significativa aqui, teve mudanças nos elementos de criação, de montagem, né? Mais para frente a gente pode vir abordando cada uma delas, mas basicamente a ferramenta que mais fez sentido aqui no ambiente para a gente foi exatamente essa ferramenta aqui, ó, de adaptação, tá? De cópia, um padrão, como se fosse um padrão circular ali, tá? De elementos montados, tá? Então, assim como eu consigo adiantar perfis dentro do software de criação, eu consigo voltar também, beleza? Então eu vou finalizar aqui todas essas operações para a gente voltar lá no meu ambiente de criação para eu conseguir passar essa ferramenta aqui para vocês, tá? Basicamente, quando a gente está trabalhando com montagens dentro do Fusion 360, eu tenho que ter, né, necessariamente aqui corpos montados dentro de componentes. Então, a partir disso, de corpos separados, a gente consegue fazer a fixação de elementos ali e trabalhando e a partir do trabalho com essas restrições, né, a gente consegue montar um modelo e fazer uma análise prévia ali. Se eu venho no perfil, por exemplo, dentro do ambiente de criação que eu tenho aqui, ó, e eu já identifico que corpos estão separados, o que que a gente consegue fazer? Dentro do ambiente aqui, ó, de modificação, eu tenho dentro dele algumas ferramentas que me ajudam com a soma desse perfil. Então, quando a gente precisa, por exemplo, juntar elementos como esse daqui, já tirando a dúvida que o nosso colega teve aí, a gente consegue simplesmente vir aqui, ó, dentro de combinar, selecionar, a gente consegue selecionar aqui, ó, todos os elementos, tá? E através da operação unir, sem nenhum corpo ativado aqui, ó, basta a gente dar um OK, tá? Basta selecionar um OK aqui que o meu corpo ele vai ficar totalmente junto, tá? Isso me possibilita, por exemplo, voltar lá na minha árvore de projeto que fica lá no canto superior esquerdo e a partir disso eu já consigo fixar ele no meu ambiente de trabalho. Antes, quando eu clicava nesse perfil aqui com o botão esquerdo, eu conseguia movimentar. Agora, selecionando, eu não consigo mover justamente por ele tá restringido agora com essa fixação, beleza? Quando eu tenho outros corpos dentro deles, tá? Como esse daqui, a gente pode ter até algumas outras alterações aqui, se a gente quiser. Basicamente, eu vou mostrar aqui o porquê que essa ferramenta ela tá assim. A gente vai juntar esse perfil, né, em montagem. Eu só consigo fazer montagem estando com elementos separados. Então, eu posso vir em junta, selecionar aqui, ó, o corpo de baixo, beleza? Selecionar aqui, ó, o corpo de cima e selecionar também, tá, o tipo de movimentação. No caso aqui, como ele vai só rotacionar, não tem problema, tá? Porém, como a gente tem aqui um cilindro e rotacionando esse cilindro que a gente não consegue visualizar, né, que ele está girando, eu vou colocar aqui um detalhe nele, né, selecionando aqui, ó, em Create Sketch, estando com o elemento 2 na montagem, tá? E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um detalhamento como esse daqui, vou finalizar esse perfil, exatamente aqui, e vou aplicar o padrão circular, né, nessa operação que a gente pode clicar aqui no eixo. Ó, selecionei a operação, selecionei exatamente a operação que eu fiz e o eixo que vai me possibilitar aqui fazer vários outros detalhes iguais a esse, tá? Então, dando um OK aqui, o que que vai acontecer? Eu vou ter um perfil feito assim e com isso a gente já consegue voltar lá no meu modelo principal e alterar a movimentação desse modelo, ó.
Então eu consigo rotacionar esse perfil aqui. E antes, o que eu precisava fazer? Eu precisava criar 3 peças diferentes, como essa daqui. Eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V, né, capturar a posição, criar outro elemento e a partir da criação desse elemento fazer a montagem aqui. Agora, o que a gente consegue fazer, galera? A gente consegue simplesmente vir aqui, ó, dentro de montagem, selecionar essa duplicação conjuntas, tá? Capturar, eu posso capturar a posição aqui e selecionando, tá, exatamente a junta que a gente criou, ó, que foi essa daqui. Eu vou tirar aqui, ó, perfil 1, perfil 2, ó. Selecionar a junta. Ó, consigo selecionar aqui, ó, pontos específicos do meu projeto e dando um OK, o meu modelo ele vai ficar com as juntas exatamente nos pontos que eu selecionei, tá vendo? Então aqui essa é uma forma prática de mostrar como é que essa ferramenta aí na prática ela é utilizada, tá? E para projetos maiores vai fazer mais sentido, uma vez que você já domina isso aqui, principalmente quando você estiver trabalhando e criando com montagens, beleza? Então, galera, o que acontece? Quando a gente precisa fazer elementos, tá, de rosca, estando em ambientes fechados como esse daqui, como é que a gente pode fazer? Toda vez que eu vou trabalhar com o modelo, é muito importante que a gente tire essas medidas com precisão, tá? Para quem nunca viu um paquímetro, por exemplo, que nada mais é do que um instrumento, né, paramétrico e métrico, que me possibilita, por exemplo, tirar com precisão de 0,05, é como se a gente pegasse um fio de cabelo ali e dividisse em 10 partes diferentes, que é a precisão tanto do paquímetro quanto de uma máquina CNC, de uma impressora 3D, a gente consegue tirar medidas específicas, tá, de determinados produtos e através dessas medidas a gente consegue trazer para o programa CAD, que é justamente o programa que a gente consegue fazer peças de reposição ou até mesmo peças que não são fabricadas mais, justamente por essa habilidade de criar o perfil já pensando no processo de fabricação, levando em consideração as dimensões físicas e reais dela, tá? Hoje existem vários materiais que você consegue utilizar com a impressora 3D, que entrega ali uma qualidade, uma resistência muito legal, e não entender tanto o ambiente de criação aqui, quanto as ferramentas para você ter produtos precisos, não faz sentido nenhum, tá? Porque a maioria dos produtos, principalmente quando você vai fazer um serviço de prototipagem ou até criar um modelo, esse modelo ele precisa ter medidas, tanto para apresentação na descrição, quanto também para você ter um padrão ali nas suas produções. Lembrando que quando você aprende a criar, você não depende assim de produtos que outras pessoas já vendem. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é justamente negligenciar isso. É não entender no começo, é não buscar no começo criar seus próprios produtos, tá? E não depender assim a longo prazo de ter que depender desse tipo de serviço, tá? Então, quando você aprende a criar, além de você conseguir desenvolver seus próprios produtos, monetizar com seus próprios produtos, você também consegue prestar esse serviço que a longo prazo faz muito bem para sua empresa, principalmente em um nicho que está crescendo agora, né? Se você analisar aí na sua cidade quantas pessoas têm uma impressora 3D, quantas pessoas possuem os conhecimentos de modelagem, são pouquíssimas, tá? E é justamente com os conhecimentos de modelagem que você consegue criar esses produtos personalizados, tá? E ter, assim, mais valor agregado. Então, quando eu coloco, por exemplo, uma adição de material em um perfil como esse daqui, dentro do ambiente aqui, ó, de criação, a gente tem aqui essa ferramenta chamada Thread, tá? Que nada mais é do que a ferramenta rosca, tá? Antes, se vocês tiverem com inglês, vai tá esse nome, se tiver aqui em português, vai estar rosca, tá? Boa noite, Fábio. Boa noite, Jean. Bora lá. Se vocês tiverem dúvida, galera, vão deixando aí nos comentários, tá? Pra gente poder ir respondendo. Então, o que acontece? Quando eu preciso criar um perfil de rosca dentro do Ultimaker Cura, do Fusion 360, basicamente eu vou ter que ter aqui um material, né, como esse daqui, e como nosso intuito agora é fazer rosca interna, eu vou simplesmente clicar na ferramenta Criar, e dentro da ferramenta Criar, abaixo de Furo, eu vou conseguir selecionar ela e vou conseguir também selecionar aqui o ambiente interno dela. Quando eu seleciono, galera, essa face, ela tem que estar cilíndrica, tá?
ela vai abrir para mim essa janelinha aqui, ó. Aqui, tá? Eu consigo colocar o comprimento como uma medida, beleza? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar uma rosca parcial, né, até uma dimensão que eu queira, basicamente eu vou tirar essa seleção aqui de comprimento e vou selecionar aqui de acordo com o que eu preciso, tá? Já se for uma rosca completa, a gente pode clicar aqui, basicamente que ele vai fazer tudo, tá? Uma configuração que é muito importante que vocês saibam que é necessário antes de qualquer fabricação CNC é essa daqui, ó, modelagem, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse perfil que já foi criado de forma automática e vai fazer uma rosca em cima dela. Para que isso serve? Quando eu faço aqui, por exemplo, ó, a seleção, né, do tamanho dela, eu posso variar entre, aqui no caso, até 22 e até, eu posso usar aqui a medida que eu quiser, na verdade, no tamanho, né? E quando eu venho aqui, ó, em perfil da rosca, tá? E utilizo esse modelo, eu posso simplesmente aqui, ó, dar um OK, beleza? E se eu faço um corte nesse perfil, tá? Com análise de corte aqui, ó, selecionando lá a origem do meu modelo, se essa origem ela não estiver aparecendo, eu posso criar um novo perfil. Ó, isso aqui foi até interessante que aconteceu, porque como a gente está criando, tá, essa rosca aqui em um perfil separado, estando em um conjunto, tá, junto com a seleção, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que criar um eixo, e depois da criação desse eixo eu vou ter que criar aqui, ó, um plano, tá, para conseguir fazer esse corte. Então como é que a gente faz isso? Estando com a seleção aqui, ó, galera, de construção, tá? Vindo aqui, ó, no ambiente de construção, eu consigo selecionar essa ferramenta eixo, tá? Eixo por meio de um cilindro, e clicando em uma face qualquer desse cilindro, ele vai fazer o quê? Ele vai referenciar exatamente no eixo da minha peça. Então, dando um OK, vindo aqui novamente em construção e selecionando aqui, ó, plano com ângulo, a gente consegue novamente selecionar nesse perfil e dar um Enter. Por quê? A partir desse momento, eu tenho aqui no meu ambiente de criação um perfil para conseguir trabalhar dentro da peça com simetria. Então, se eu corto esse perfil, por exemplo, aqui, ó, dentro de dividir corpos, né, e seleciono aqui, ó, esse plano, né, que a gente já selecionou e dou um OK, a gente pode separar esse elemento e estudar de forma, olha só, e estudar de forma separada cada um deles, tá? Se eu dar um OK, então eu tenho eles divididos. Só que como o intuito dessa peça aqui em específico, tá, galera, é criar esse modelo, o que que a gente pode fazer? Vindo aqui, ó, dentro de inspecionar, a gente consegue clicar em seção de corte, selecionar o plano e analisar o modelo de dentro, tá? Como esse perfil aqui, ele vai ser uma rosca funcional e em cima dele vai ter um parafuso, o que que a gente pode fazer? Eu posso voltar à seleção da análise de corte aqui, né? Clicar aqui, ó, em criação de esboço, selecionar esse plano qualquer e fazer o perfil que eu preciso em cima, tá? Como esse modelo ele faz a ligação ali, ó, de um perfil menor dentro, tá? Com um diâmetro de 20 milímetros, a gente consegue, por exemplo, ó, vir aqui, ó, selecionar esse perfil, criar um novo corpo, né? Como novo componente e selecionando aqui, ó, OK, selecionando o perfil e colocando dentro dele um modelo que ainda não foi, tá, tratado aqui com as ferramentas de modificação, eu posso simplesmente juntar esse perfil com o Combine, selecionando a ferramenta principal e também o segundo corpo e adicionando, pessoal, nessa operação aqui, o corte, tá? Por quê? Tirando exatamente esse material e conservando a ferramenta, que nada mais é do que a conservação do corpo, eu posso dar um OK, tá? E voltando à mesma seção analítica, eu vou perceber que esse modelo aqui agora, ó, ele está criado exatamente com a rosca de dentro. Porém, se a gente analisar aqui bem de perto, dentro do software de criação, a gente consegue, né, chegar mais próximo, distanciar, separar um elemento, isolar, a gente consegue fazer de tudo aqui dentro. É um software, de fato, criado para desenvolver produtos do zero, para que esse produto ele seja fabricado da forma mais barata possível, tá? Então, se eu faço aqui, ó, se eu faço aqui a separação desse elemento de fora e clico nessa ferramenta pressionar aqui, ó, a gente já consegue selecionar aqui, ó, todas essas faces, né? Então, se eu voltar aqui à seção, ó, estou selecionando aqui esses elementos.
eu posso colocar menos 0,2, menos 0,5, dá um OK, né? Dependendo aí da dimensão do seu modelo, você não vai conseguir colocar uma distância tão grande, né? Então você pode fazer tanto no modelo interno quanto no modelo externo. Se eu isolar aqui, ó, essa parte superior, que foi o segundo modelo que a gente criou, a gente já consegue perceber que ele mantém, né, a distância ali de dentro dessa mesma forma e se a gente precisar aqui fazer os outros detalhes, né, que é necessário nessa peça aqui, como cortes laterais, a gente também consegue fazer voltando aqui nesse mesmo ambiente. Lembrando que a gente está trabalhando aqui, mesmo com montagem, de forma separada, tá? Então, como a gente conseguiu montar esse elemento aqui juntos, tá? Aqui no início dessa aula, e agora a gente está modificando um elemento só, toda a modificação que a gente fizer nele vai estar presente aqui toda vez que a gente clicar nessa peça em específico, tá? Então, voltando aqui no meu ambiente de criação, ó, se eu voltar aqui, selecionar esse retângulo, né? Ó, já consigo criar um perfil aqui, vou colocar com 5 milímetros, vou colocar alinhado aqui, vou voltar a visibilidade e vou fazer o corte aqui, ó. Fazendo esse corte preciso, a gente consegue também, além desse corte aqui, fazer um padrão circular, né? Então, se eu venho aqui, ó, seleciono a operação e seleciono o eixo de rotação, a gente consegue colocar 3, 4, até mais elementos que façam a mesma ligação ali com o que a gente já fez, tá? Só que, como a gente não alterou ainda esse perfil, ó, se a gente voltar ali na análise de corte, ele ainda não vai estar distanciado, tá? Então, para funcionar, ele precisa estar distanciado. Então, eu vou voltar aqui no meu elemento, vou clicar aqui em pressionar, tá? Vou selecionar aqui, ó, todas essas faces. E vou colocar menos 0,2. Vou dar um OK. E voltando, galera, a visibilidade ali, ó, do meu perfil, a gente já vai ter aqui, dependendo, obviamente, aqui da altura de camada que você vai utilizar nesse perfil, ela vai ter que ser alterada ali com mais ou menos 0,19 no máximo, tá? No máximo, no máximo, no máximo. Aí você pode fazer a alteração aí para descobrir qual que é a melhor altura de camada de acordo com o perfil de rosca que você está fazendo, tá? Lembrando que se a gente alterar esse modelo aqui, ó, e fazer análise de forma interna, a gente vai perceber que essa modificação ela foi feita justamente porque a gente distanciou essas faces aqui no ambiente de criação, beleza? Pessoal, ficou com alguma dúvida aqui sobre a criação de rosca nesse elemento? Só lembrando, se você não deixou o seu like, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Diariamente eu estou postando vídeos aqui, então é muito importante que você acompanhe para você ficar ligado aí nas últimas atualizações do mercado, tá? É muito importante que você, além de entender o que a gente passa aqui, comece a aplicar também, porque só assim para você ver resultados. Em breve serão vocês aí que estarão criando esses produtos e levando para o mundo, tá? A habilidade de materializar essas ideias, que é uma das partes mais difíceis, né, do momento de criação, a gente faz questão de trazer na íntegra aqui para que vocês tenham acesso a conhecimentos de ponta, que nem curso pago você encontra, beleza? Então, tirando sua dúvida, participando e principalmente de tudo, praticando, colocando em prática isso aqui que você aprende no campo de batalha, é que você vai ver os seus resultados e avançar assim mais rápido, tá? Quando a gente pratica, a gente consegue colocar aí, fixar mais rápido na nossa mente, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora, galera, é o seguinte. Como a gente já passou aqui, ó, como a gente já passou aqui pela criação da rosca, né? E a gente já passou aqui também por algumas superfícies, eu vou passar essa varredura aqui, por quê? Porque ela vai ser importante para a gente conseguir fazer esse detalhe aqui, ó. Em breve esse modelo ele estará disponível aí para vocês, tá? E esse perfil aqui, por exemplo, ó, inicialmente, se a gente voltar lá no começo, ele foi feito exatamente com essa ferramenta superfície aqui, ó. Então, como que a gente pode fazer um modelo desse daqui? Basicamente com 2 esboços em 2D, tá? Se a gente criar esse perfil aqui, ó, já pensando nessa simetria para conseguir espelhar, vai ficar bem mais fácil, né? Então, se eu venho aqui, ó, e a partir do momento em que eu crio esse perfil, eu coloco uma espessura e depois eu adiciono um
um espelhamento aqui, tá? Basicamente a gente já tem o modelo principal aqui para poder trabalhar e eu vou mostrar para vocês aqui como que faz isso, beleza? Aqui no ambiente de criação em 2D, quando a gente inicia um projeto, eu já posso selecionar uma linha, um plano, né, para conseguir aqui, ó, colocar um arco de 3 pontos. Esse arco de 3 pontos, galera, ele pode ser feito em qualquer ambiente do meu do meu programa de criação, tá? Porque basicamente o que a gente vai fazer aqui é colocar restrições, tá? Tanto a medida de um ponto até outro, porque basicamente o que a gente precisa é dessa distância aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, desse ponto até esse ponto. Vou limitar aqui, ó, com 70. Fechou? E eu vou colocar uma restrição, tá? Uma restrição aqui de alinhamento entre esses dois pontos. Então a restrição horizontal aqui, ela vai servir para quê? Para alinhar esse ponto aqui, tá? Com o meu ponto da direita. Fechou? Por quê? Toda vez que eu modificar esse perfil, ele não vai deixar de alterar o outro lado também. Então o que falta aqui é basicamente alinhar esse modelo aqui, ó, o centro dessa linha com o centro da minha criação, porque o que falta aqui agora é justamente colocar aqui, ó, o raio que eu tenho desse perfil, tá? Então, se eu selecionar aqui, ó, e colocar aqui um 170, eu já consigo concluir o esboço, movimentar o esboço aqui dentro e criar um novo modelo, só que agora no plano diferente. Como eu já tenho aqui, ó, o início da minha criação, eu vou juntar aqui com linha, uma linha reta mesmo, tá? Essa linha ela vai ser basicamente feita aqui na horizontal, com mais ou menos aí 160 até 200 milímetros, tá? E com isso eu já vou fazer um raio aqui, ó, seguindo de forma perpendicular aqui, ó, para o sentido Z, tá? ZY. Então, se a gente voltar esse ponto aqui e alterar, a gente pode clicar neles, tá? Colocar aqui uma visibilidade, ó, e alterar essas dimensões, beleza? Essas dimensões, elas são muito interessantes da gente fazer assim, porque se a gente precisar lá na frente modificar o perfil, galera, a gente consegue, tá? Então, se eu vier aqui, ó, concluir esboço, vir em superfície aqui, ó, e juntar com varredura, selecionando essa linha aqui, ó, inicial e a outra, o que eu já vou ter? Eu vou ter exatamente, tá, esse perfil com as duas linhas referenciadas. Então, se eu clico aqui, ó, em OK e venho em Corpus e tiro a visibilidade dela, eu não tenho mais nada, porque isso foi basicamente o que eu criei agora, tá? Então, terminando esse processo aqui e vindo aqui, ó, dentro de criar e colocando uma espessura, a gente já consegue, por exemplo, colocar uma espessura de, vou colocar aqui 5 milímetros, beleza? Dentro ainda de criar, né, eu consigo selecionar em espelhar, selecionar o corpo principal e selecionar aqui, ó, esse eixo aqui que a gente criou lá no começo, tá? Que é o principal eixo que aparece aí, que é o plano, né, ZX. Se eu clico aqui, ó, em unir, ele vai juntar esses dois elementos e aqui eu posso fazer a alteração de modificação, de arredondamento e tudo mais. Nesse caso aqui, ele tem um arredondamento e por isso eu vou mostrar uma estratégia aqui, principalmente quando a gente já está criando o modelo e no ambiente de criação a gente precisa fazer essa alteração. Se eu fizer o arredondamento antes do espelhamento, vocês concordam comigo que esse arredondamento ele vai junto? Ele vai junto. Então, se eu voltar aqui, ó, na linha do tempo, vou colocar aqui para cima para vocês. Ó, se eu volto a visibilidade dela e faço aqui já o arredondamento, e volto aqui na linha do tempo, ó, adiantando o perfil, exatamente o detalhe que foi feito anteriormente será modificado na frente, tá? É muito diferente aí quando você erra, né? Então, aqui dentro do programa, quando você erra, você consegue voltar. Então, por isso que praticar, colocar em prática esses conhecimentos que vocês estão aprendendo aqui é o que vai fazer vocês aprenderem modelagem, beleza? É a única forma. Então, galera, o que acontece? Se eu faço esse perfil aqui e preciso fazer qualquer outra modificação, eu posso fazer dentro desse ambiente, tá? Mesmo selecionando as ferramentas que já foram utilizadas aí. Por quê? Porque a gente otimizou esse perfil de criação junto com a ferramenta que talvez vocês não conheciam aí, ó, que é a ferramenta varredura, tá? Ela serve justamente quando a gente tem dois perfis em 2D, tá? Um perfil e outro caminho,
né, para que ele seja ali seguido exatamente com as dimensões que a gente precisa. Agora, outra coisa, quando eu me encontro aqui, ó, dentro do ambiente de varredura, tá? Ele abre para mim essa seta aqui, ó. Então eu posso levar esse limite aqui, ó, até o final, mas eu posso também levar ele basicamente até onde eu quiser. Então se eu dou aqui, ó, um OK e levo lá para frente a criação, ele pode sofrer uma alteração justamente porque essa face aqui, ó, ela não foi ajustada de acordo com o que a gente tem ali. Então, se eu colocar, por exemplo, a espessura e voltar lá no meu ambiente, eu vou ter o perfil todo completo. Beleza? Então, galera, a gente passou aqui, ó, pela criação do componente interno, né, com rosca. A gente passou aqui pelo ambiente de criação com a ferramenta Freeform, tá? E basicamente, a gente vai dar uma adiantada aqui, ó, para a gente finalizar, beleza? Essa otimização aqui da impressão 3D da xícara, a gente pode trazer com mais clareza na próxima semana, tá? Porém, o que a gente vai usar nela ali, galera? Quando se trata de preenchimento, tá? Existem alguns tipos. O principal que a gente utiliza aí para peças mecânicas, tá? Quando a gente vem aqui, ó, na aba preenchimento do Ultimaker Cura, a gente, passando aqui mais para baixo, né, a gente consegue clicar aqui, ó, em padrão de preenchimento e clicando em grade e selecionando aqui a porcentagem, né, de material que vai dentro dela, a gente consegue garantir uma resistência bacana aí. Tá? Se a gente comparar com outros processos de fabricação mais avançados, né, como uma injetora, por exemplo, ela entrega para você até 80% da resistência mecânica de peças criadas nesse processo. Tá? Então, por exemplo, se alguém precisa exatamente aí na sua região e você está bem posicionado de um serviço relacionado a um produto personalizado que você tenha que criar e otimizar, esse é o caminho mais seguro, tá? Porque fazendo você a otimização é onde você vai conseguir agregar valor e até mesmo pegar esse mesmo produto para atender novas demandas. Lembrando que se o seu cliente precisa, obviamente outros clientes também vão precisar dessa mesma solução. Por isso que é bacana você estar bem posicionado, né, em plataformas como essa. Por quê? Porque aí você consegue pegar essas demandas e a longo prazo você vai adicionando essas demandas aí no seu portfólio de serviço, beleza? Então, quando a gente está fazendo ali, quando a gente está otimizando peças mecânicas, basicamente a gente utiliza de 15, tá, até, galera, 55% de preenchimento, tá? Tipo grade, isso para peças mecânicas. Por quê? Quando eu clico em fatiar aqui, ó, a gente consegue perceber que uma grande parte dos modelos internos ali, ó, estão sendo impressos com esse preenchimento. E eles estão justamente juntos assim, por quê? Porque a gente colocou uma porcentagem maior de 55% na densidade desse suporte. Se eu coloco aqui, por exemplo, 15%, né, e novamente clico em fatiar aqui, né, reprogramo o modelo, a gente vai perceber que esse modelo ele ficou distanciado justamente porque dentro da peça agora eu estou com apenas 15% de preenchimento, beleza? Então, para peças mecânicas, você vai usar o tipo grade e para parede, no mínimo de 4 a 6 linhas, tá? Isso para peças mecânicas. Para bonequinhos ou então peças para decoração, você vai poder utilizar aí de 2 a 3 linhas, tá? No máximo de parede. E em preenchimento, você vai alterar esse modelo para giroide. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque é o seguinte, quando você utiliza e configura o giroide aqui entre, tá, galera? Vocês vão utilizar aí entre 5 até 30% com giroide. Se você faz isso, o que acontece? Quando você clica em fatiar aqui, tá? Você vai conseguir analisar que o seu modelo ele está sendo impresso, tá? De uma forma mais orgânica. Ó, se a gente analisar bem de perto aqui como é que o giroide ele funciona, ele deposita o material dentro da sua peça sem tocar necessariamente em outros perfis, como parede, teto, até mesmo no próprio suporte. Então, o que ele vai fazer? Ele vai evitar trepidações, ele vai evitar encostar em outros locais da sua peça, tá? O que vai facilitar que a sua peça, tá? O que vai ajudar aí que a sua peça ela não tenha aquelas linhas indesejadas fora dela. Tá? Então, se você alterar já essa configuração aqui e ajustar um pouquinho da velocidade, principalmente se você estiver usando uma impressora de bancada para 35, 40 milímetros por segundo, você vai ver, você já vai conseguir visualizar aí
uma diferença muito grande, tá? A qualidade, ela também é importante, talvez você já conheça essa configuração aqui, né? Só para saber, vocês já dominam essa ferramenta aqui de altura de camada, né? Vai depender, obviamente, dos detalhes, do perfil que a gente tem, né? A altura de no máximo 0,32, eu acredito que eu já tenha passado isso aqui para vocês, né? Eu acho que eu já passei. Então, galera, partindo aqui para a próxima etapa, que é justamente aqui a configuração dessa xícara, ela vai ser configurada de acordo com o que a gente passou aqui de preenchimento, tá? Como a gente pensou nela, criou ela ali para ela não precisar de usar suporte, né? Aquele perfil depois eu vou colocar ali dentro para vocês que querem se tornar aluno, para vocês conseguirem ter acesso e baixar ali junto com os outros produtos e outras práticas também que a gente tem ali, beleza? Então, galera, o que que acontece? Partindo aqui para nossa próxima dúvida, que é justamente aqui, ó, a criação desse encosto livre aqui, né? Então, se eu abrir aqui para vocês, ó, a gente vai conseguir analisar esse perfil. E só para saber aqui, ó, de vocês que estão presentes aqui no começo dessa aula, eu mostrei esse perfil. Vocês conseguiriam criar esse modelo dentro do Fusion 360? A gente vai criar esse modelo exatamente do jeito que está aqui, tá? Obviamente o Fusion 360 não é um programa como o ZBrush ou então o Blender, tá? O Fusion 360 ele é usado especificamente para produtos funcionais, então a gente consegue trabalhar de forma livre aqui dentro do Fusion 360 também se a gente dominar principalmente o Freeform. E essa parte aqui de cima, ela foi feita com ela, tá? Então, já imaginando mais ou menos aí os passos que a gente vai percorrer, né, fica mais simples aí pra gente finalizar a aula, beleza? Boa noite, Jonathan. E aí, meu amigo? Tudo bem? Tamo junto. Sogrão e a sogrona tá ali esperando. Já já eu vou lá jantar com eles. Estão aqui, né? Brabos. Tamo junto, Jonathan. Para bico de 0,4. Jean. Então, as configurações que a gente está utilizando aqui é para o bico de 0,4, tá? 4, tá, galera? Não esqueçam disso. Quanto custa uma impressora 3D inicial? Ó, o que que acontece? Custo de impressora 3D hoje, como é que você faz para descobrir, tá? Sem erro. Você vai fazer o seguinte. Ó, quando você vem aqui no Google, você vai pesquisar pelo modelo da sua impressora 3D, né? Para iniciante, a gente está recomendando aí a Ender 3 S1. Por quê? Porque com uma Ender 3 S1, que está na faixa de R$ 2.200, você consegue iniciar no mercado, tá? Você já consegue iniciar no mercado para produções de peças em pequena e média escala. O que que significa isso? Se você seguir o seu influencer preferido lá, por exemplo, e ir direto numa Ender 3, você vai pagar R$ 1.200. É duas vezes menos preço, né? Você economiza aí metade do preço. Porém, assim como a impressora 3D, tá? Todas, todas as outras ferramentas e também, tá? Matéria-prima, se você não levar isso aqui em consideração, a qualidade pode dar ruim. Por quê? Porque você pode ter a impressora top de linha, a impressora 3D mais top do mercado aí, custo-benefício, e ter um material de qualidade que você não vai conseguir tirar peças legais. Então, assim, além de ter uma impressora 3D bacana, que no caso aqui é esses modelos que a gente recomenda, tá? Linha Ender. Se você for hobby, não tenha dúvida que a Ender 3 ela vai servir para você aí na maioria dos casos, tá? A diferença é que ela possui uma estrutura mais robusta, ela imprime mais rápido, ela tem uma resistência maior ali nas suas correias e tudo mais, beleza? E outro ponto também, que nem eu falei para vocês, é o material. Então a faixa de preço de uma impressora 3D tá esse aí, tá? O que que acontece? Até pouco tempo atrás, impressoras 3D como essa daqui, tá? Para você conseguir
prototipar um produto no mesmo dia, você tinha que ter uma impressora aí que custava mais de 150 mil reais, até pouco tempo atrás. Tá? E hoje, com uma impressora 3D de bancada, você consegue ter produtos e retirar produtos com qualidade, da mesma forma que impressoras 3D mais caras conseguem te entregar, tá? Então é muito bom você colocar na balança aí o que vale a pena, identificar também o seu modelo de negócio, tá? Para que você tome aí a melhor decisão, fechou? Quero adquirir seu curso, mas tenho uma dúvida. Mandei mensagem no direct do Instagram. Beleza, Diogo? A gente pode demorar um pouco para responder ali no Instagram, tá? No link da nossa bio possui um acesso para você entender ali como que funciona o nosso treinamento completo. É um curso, né, totalmente online, onde você consegue acessar de onde e quando você quiser, do zero ao avançado, que vai te mostrar na prática ali como que você consegue colocar sua ideia no mundo de forma lucrativa. Beleza? Tamo junto aí, tamo aqui pra somar. Manda aquele biscoito da sogra. Cara, até hoje a gente pega aí praticamente toda semana. Ela faz um bolo também, ela tá fazendo pão. Ótimo, ótimo. Top de linha. Se você morasse aqui, a gente mandava um pra você. Eu acho que se chegar aí, estraga, né? Até chegar aí, estraga. Eu ainda não conheço o Fusion, tô trabalhando em SolidWorks. Acredito que seria bastante trabalhoso para fazer esse encosto no Solid. Seria trabalhoso para fazer em qualquer programa, né? Como a gente vai mostrar aqui uma forma simples de fazer, como a gente vai mostrar uma forma simples de fazer aqui, vocês vão conseguir adaptar de acordo com o programa que vocês já usam, tá? Então, vindo aqui dentro do software de criação em 3D, como é que a gente vai fazer esse perfil? Eu vou clicar em criação de forma e eu vou clicar aqui, pessoal, ó, em plano, tá? Porque eu vou conseguir já selecionar um plano e selecionar também a posição com as dimensões. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer esse encosto com... eu vou fazer aqui com 80 milímetros, tá? Com essa distância aqui, ó, de 140, 130 milímetros, beleza? Como o intuito aqui é fazer uma maquete desse perfil, vai ficar mais simples fazer assim, tá? Se eu venho aqui, ó, e coloco 130 e clico com o botão esquerdo, o que eu vou poder fazer? Eu vou conseguir fazer aqui várias divisões no meu plano, o que vai permitir que eu faça ali trabalhos mais orgânicos, da mesma forma que a gente faz em outros programas, de forma simples, tá? Então, como o perfil ali, ele possui, né, duas ligações, ó, se a gente vier aqui no perfil, né, e tirar uma foto dele, por exemplo, a gente vai conseguir analisar que ele tem dois lados com os detalhes, né? Então, esses dois lados eles já vão ser representados aqui, ó, por esse perfil e esse perfil, porque a gente quer pegar um ponto depois para poder fazer de forma mais simples aqueles detalhes, né, que vão para dentro da minha peça, que são esses daqui, tá? E depois eu consigo fazer também uma quantidade superior a essa. Como eu tenho 6, eu vou colocar aqui 12 divisões, né, para selecionar cada uma delas. Então eu vou selecionar aqui 1, 2, 3, 4, 5, beleza? E vou dar um Enter aqui. Se eu venho aqui, ó, clico em editar forma e seleciono esses pontos aqui para conseguir já trabalhar com eles, vai ficar mais simples. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto aqui. Beleza? O que eu vou conseguir fazer é justamente, galera, uma alteração desse perfil aqui, ó. Da mesma forma lá que a gente vê o espaço-tempo lá, não tem? É o mesmo naipe. A gente pega aqui um ponto específico, tá? E joga uma carga aqui para a gente conseguir modificar esse lençol aqui, tá? Se eu quiser fazer isso dos dois lados, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui, ó, em simetria, espelhamento interno, tá? E selecionar aqui, ó, dois pontos específicos da minha criação. Eu posso pegar aqui esses dois perfis. Por quê? Se eu volto lá no meu ambiente, né, de criação e faço essa mesma alteração que eu fiz anteriormente, ele vai fazer também agora do outro lado. Tá vendo? Então, se eu já faço esse perfil aqui desse lado, vai ficar bem mais simples. Por quê? Porque se a gente volta na imagem, ele vai ter aqui 2 na parte de cima, 2 aqui na parte de baixo e 1 no meio, tá? O que vai tornar esse ambiente aqui de criação mais simples ainda para modificação. Como esse perfil aqui, ó, analisado de frente, ele possui um arredondamento nessa parte de cima, o que eu vou fazer, galera? Eu vou selecionar aqui um OK, vou selecionar aqui essas duas pontas e vou dar um delete. Tá? Por quê?
Porque basicamente o que eu quero fazer aqui, ó, é ajustar esse perfil aqui de cima, ó, é ajustar esse perfil aqui de cima na mesma posição daquele modelo, tá? Então, se eu venho aqui, ó, seleciono toda essa base de cima e faço aqui uma rotação no meu plano livre e ajusto aqui de acordo com o que eu quero, eu posso dar um OK e posso modificar esse perfil dessa forma aqui. Como esse perfil, esse perfil lateral aqui, ó, ele tem menos espaço, né? Ele possui menos espaço, eu posso clicar nele e juntar de acordo com o que eu preciso, né? Então, por exemplo, se eu juntar esse modelo aqui, ó, se eu juntar essa lateral também, dessa forma aqui, ó, e modificar exatamente o que eu já tenho aqui nessa parte de cima, ó, trazendo para cá, a gente consegue ir ajustando o perfil exatamente do jeito que a gente quer, tá? Então, dependendo desse encosto aqui, o que eu já posso fazer? Eu posso trazer, ó, eu posso trazer mais para trás, para ele ter exatamente esse perfil, né? Da mesma forma que, ó, na parte de dentro, né? Ó, da mesma forma da parte de dentro e também aqui de baixo, né? Então, se eu puxar aqui, ó, eu já posso finalizar esse modelo e fazendo ali com a minha ferramenta cilíndrica, né? A gente consegue, por exemplo, fazer um perfil menor, como esse daqui, e trazer esse mesmo modelo aqui, ó, para dentro do meu perfil, tá? Então, se eu seleciono tudo aqui, ó, jogo para cá, e consigo colocar todos esses perfis em todos os detalhes, a gente já consegue seguir aquele padrão, tá? Por quê? Como nosso objetivo aqui é basicamente mostrar o caminho e através desse mesmo modelo aqui e ajustando esse perfil, a gente consegue até mesmo modificar aquele perfil lá de cima lá, ó. Então, se a gente quiser clicar em uma linha, né, e alterar o modelo, jogar uma imagem de referência, quanto mais a gente trabalhar aqui, mais refinado vai ficar esse perfil, ok? Se eu clicar agora aqui, pessoal, em modificação e vir aqui, ó, em espessura, a gente consegue clicar nesse perfil externo, tá? E adicionar aqui uma espessura livre. Nesse caso aqui eu vou colocar 5 milímetros, tá? Vou dar um Enter aqui, vou dar um OK. E finalizando esse processo, eu vou tirar a visibilidade daquele corpo, desse corpo aqui que a gente fez, né? Inicial, vou deletar ele, porque a gente não vai usar. Mas vocês já saberiam, por exemplo, como colocar esse detalhe aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer exatamente o detalhe aqui no centro da minha peça. Se eu voltar aqui em origem, ó, clicar em OK, selecionar esse modelo aqui, ó, e criar uma linha de construção no centro dela, como eu já havia mostrado para vocês, a gente consegue, por exemplo, né, fazer uma linha de construção através desse plano aqui, a 90 graus, né? Então, se eu vier aqui, construção, selecionar a linha e colocar aqui em 90, eu vou conseguir, por exemplo, criar mais uma linha para servir exatamente, galera, de plano de rotação, tá? Então, se eu colocar aqui exatamente no meio e criar também como uma linha de construção, o que eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir concluir esse modelo, clicar aqui dentro de criar, tá? Eu vou selecionar aqui, ó, uma tubulação, selecionando aqui esse perfil inicial, que ele não pode estar com uma linha de construção, né? Então, se eu vier aqui, ó, edito ele. Deixa eu ver só como é que eu vou editar esse modelo. Vou clicar aqui, editar esboço, tá? Vou voltar aqui, ó, porque ele não vai poder ser uma linha de construção. Eu vou clicar aqui, ó, concluir esboço e vou selecionar lá o que eu precisava, que é justamente, galera, essa tubulação, tá? Ela vai me permitir, por exemplo, fazer uma tubulação cilíndrica como essa daqui que a gente precisa, tá? Porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar ela, vai criar ela como novo corpo, tá vendo? Ela tá criada como novo corpo, e esse mesmo corpo, ele vai servir pra gente modificar. Beleza? Então, se eu vier aqui, ó, criação, tá? Se eu clico aqui, ó, por exemplo, em
Tubulação. Vou criar esse novo perfil. Vou fazer ele como um novo modelo, vai ficar mais simples, tá? Vou dar um OK. Fechou. Então, olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 3 corpos de forma separada, tá? Tanto a parte de cima quanto essa parte de baixo aqui. E essa parte de baixo, ela tá só aberta assim porque eu não fechei embaixo, tá vendo? Então, se eu voltar lá no meu ambiente, ó, e fazer aquele mesmo fechamento, né, de preencher furos, eu vou conseguir dar um OK, finalizar essa operação. E olha só, voltando o sketch inicial lá, fazendo a rotação desse modelo, né, que normalmente esse modelo aqui, ó, ele vai ser aqui, ó. Eu vou rotacionar ele um pouco para cá. Vou rotacionar um pouco para cá. Beleza? E vou colocar aqui, ó, no meio do meu perfil. Exatamente aqui, ó. Por quê? Se eu faço esse modelo dessa forma, tá? E ajusto, eu vou colocar ele ali mais para o centro, ó. E ajusto esse perfil, o que que eu consigo fazer? Eu consigo clicar aqui, ó, em padrão circular. Eu consigo selecionar um modelo, que é um corpo separado, né? E consigo selecionar aqui esse eixo de rotação. Por quê? Porque eu consigo daí fazer somente a seleção da quantidade que eu vou querer. Então, se eu clico aqui ó, em 4, ele vai criar o meu modelo já com essa rotação otimizada, né? E com isso a gente consegue tirar a visibilidade do esboço em 2D. Como o modelo aqui, ó, ele está totalmente separado, como é que a gente faz para juntar modelos que estão, olha só, abertos em modelos fechados como esse daqui? Basicamente, dentro de criar, a gente consegue selecionar aqui em preenchimento de limite. Selecionando todos os corpos, a gente consegue vir aqui nessa segunda aba e seleciona. E a gente consegue selecionar aqui, ó, esses ícones, tá? O que vai fazer com que a gente tenha um novo corpo totalmente fechado, levando em consideração essa criação, o que permite que a gente faça, por exemplo, arredondamentos em qualquer parte da peça, principalmente se ela for uma peça impressa, né? Limitar essas quinas aqui com um arredondamento, né? Colocar mais material vai facilitar aqui que a peça ela tenha uma resistência maior, tá? Então, da mesma forma que a gente faz essa alteração, a gente consegue modificar e ir alterando o perfil, até mesmo colocando arredondamentos aqui, caso necessário, né? Levando até o limite aí do que a gente precisa. Se eu quiser fazer qualquer detalhe nesse perfil livre, é muito importante que a gente entenda que a gente não vai conseguir, por exemplo, selecionar o Create Sketch e selecionar esse plano, porque ele é um plano livre, tá? Mas a gente consegue, por exemplo, selecionar um plano qualquer que já exista no meu ambiente de criação para fazer essa modificação. E é basicamente assim que a gente chega nesse resultado final aqui do ambiente de criação. Beleza? Pessoal, vocês conseguiram compreender aqui o que a gente fez? Passamos aqui ó, por todas as dúvidas, né? Que foi a criação do esboço, a gente passou aqui pela criação do componente interno de rosca, preenchimento, varredura em superfície, né, com o skate ali, e a impressão aqui, a otimização da impressão que vocês vão utilizar aí para esse produto que a gente falou, beleza? Galera, o que acontece? A gente trouxe também no começo dessa aula aqui sobre as principais atualizações da semana sobre o programa e também o software de fatiamento. Então, se você não assistiu essa aula aqui, ela vai ficar disponível por um tempo. A gente deixa ela durante uma semana. Após essa uma semana, ela vai para dentro do nosso treinamento completo e a gente convida você a conhecer, saber sobre o nosso curso online, clicando aqui no link abaixo e se cadastrando na lista de espera, tá? A gente vai abrir uma turma agora no dia 7 do próximo mês e a gente vai avisar com antecedência para quem se cadastrou ali nessa lista, beleza? Pessoal, eu vou tirar algumas dúvidas aqui de vocês, beleza? Para a gente conseguir finalizar aqui essa aula, tá? O que vocês acharam? Fala para mim. Leide, seja muito bem-vinda. Ó a turma aí, ó a turma. Entendido, professor? Tá, show de bola. Pessoal, é isso aí. É o seguinte. Muito boa noite, Fred, a galera aí, ó. Pessoal, tamo junto, beleza? Ó, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você não me segue no Instagram, @3dwillcnc,
beleza? Diariamente a gente posta dicas e também conteúdos relacionados ao tema e participando ali, tirando sua dúvida, interagindo, pode ter certeza que a soma para você aí no mercado 3D, ela vai ser imensurável, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Valeu!